Meus irmãos, todos os domingos, pela manhã, 9 horas, nós temos aqui na igreja Assembleia de Deus, Ministério de Guatiguetá, na cidade de Potim, a nossa escola bíblica dominical. Chegamos à lição de número 10, com o tema Davi, um homem segundo o coração de Deus. Eu quero dar alguns destaques para vocês do que nós vamos estudar no domingo aqui de manhã, por meio dessa lição de número 10. Eu tenho aqui um primeiro tópico que diz a respeito da preocupação de Davi com a sua descendência. E o destaque aqui no primeiro parágrafo diz respeito que o verdadeiro sucesso não está em portar a coroa sobre a cabeça, mas em manter o coração alinhado aos desígnios de Deus. Davi teve esta preocupação em exortar Salomão a respeito desse propósito. E o que, lógico, foi muito bom para Salomão durante aí o seu reinado, durante a sua caminhada. Outro ponto dentro dessa lição que eu destaco na tela para vocês é que Davi entendeu que sua maior herança para Salomão não seriam as riquezas, os exércitos, as alianças, mas o direcionamento para viver no temor do Senhor. E, por fim, a gente vai dizer a respeito da formação espiritual dos filhos, que é uma missão intransferível, ou seja, é responsabilidade dos pais a educação dos filhos. Aliás, eu vou começar a aula aqui com uma seguinte pergunta: o que é que vem primeiro, a educação familiar ou a educação secular? O que tem que ter prioridade na nossa vida, na nossa família cristã? E daí eu vou trazer também o exemplo de Moisés, eu vou trazer aqui o exemplo de Daniel, para a gente estar pensando a respeito dessas situações. Outro ponto ainda dentro do primeiro tópico é a respeito quando o princípio que nós aprendemos aqui, ele não for atendido, vai criar um vácuo espiritual que inevitavelmente o mundo se encarregará de preencher. Então vejam como que é importantíssimo e de grande responsabilidade a educação dos filhos dentro de casa. O segundo tópico da nossa lição, como está na tela para vocês, diz a respeito do silêncio de Davi na correção dos filhos. Todos nós sabemos que Davi foi um grande homem de Deus, sem dúvida nenhuma, tanto que o título dessa lição é Davi, um homem segundo o coração de Deus. Acontece que muitas vezes os homens se ocupam tanto com o seu ministério, focam tanto no ministério dentro da igreja, a sua ocupação dentro da igreja, dentro do contexto do reino, ao ponto de abandonar, de esquecer, de preterir a comunhão com a família, e com isso os filhos são esquecidos, esposas são esquecidas, e Davi, na vida dele, no ministério dele, nós temos, infelizmente, ou felizmente, né? Porque eu falo para a igreja que às vezes eu sou questionado nas aulas, por que que Deus permitiu tanta coisa, por exemplo, na vida de Davi, que teve tanto, é, tantos desafios e há tanta negligência também. E eu costumo dizer o seguinte, que Deus ele permitiu que tudo isso acontecesse para que nós pudéssemos hoje ter essas lições que nós temos. Se Davi fosse perfeito em tudo que ele realizou, em tudo que ele fez, como que nós poderíamos aprender aquilo que não agrada a Deus, ou pior ainda, aquilo que traz para nós, aí para o nosso dia a dia, algumas marcas que infelizmente se tornam até indeléveis, ou seja, elas não se apagam com o passar do tempo. Elas sempre deixam aí, então, uma marca permanente
na nossa caminhada. Então, nós temos a oportunidade de aprender com esses homens aqui do passado aquilo que agrada a Deus e aquilo que desagrada a Deus, a fim de que nós possamos fazer, então, andar na presença de Deus como eles andaram, mas sem também deixar de lado aquilo que era importantíssimo, como, por exemplo, a família. E aqui na história de Davi, embora ele tenha sido um grande líder espiritual e ter sido também uma referência aí para a nação de Israel, infelizmente ele incorreu em muitas falhas no seu exercício de sacerdócio ou sacerdote doméstico. Então é aqui que nós vamos trabalhar a respeito do que aconteceu dentro do âmbito familiar e como que essa negligência ela veio a se tornar numa, numa grande crise nacional na época de Davi. O que aconteceu com Tamar, o que aconteceu com Amon, o que aconteceu com Absalão, tudo isso aqui no domingo eu vou trazer a baila aqui para nós estarmos analisando de um ponto de vida prático. Não, a lição ela não traz para nós aqui um viés espiritual da vida de Davi, do seu ministério, mas sim uma parte importante que é vida familiar. E é isso que nós vamos focar aqui, é isso que nós vamos destacar e vamos extrair a lição para nós. O primeiro livro de Reis, só para vocês terem uma ideia, no capítulo 1, verso 5 e o verso 6, e destaco o verso 6, essa partezinha que vai dizer assim: e nunca seu pai o tinha contrariado. Aqui está falando a respeito de Adonias. Pense, um filho que o pai educa, que o pai cria, mas que nunca contraria, ora, então essa criança ela vai crescer de uma forma muito mimada e aí quando chegar lá na frente, com certeza haverá decepções, tá bom? Quanto a Absalão, Absalão ele teve por parte de Davi uma reconciliação, ou seja, nem uma reconciliação. Davi deu uma nova oportunidade para Absalão, trazendo ele do exílio. Só que quando traz para Jerusalém, deixa o menino longe, o moço fica longe, sem poder ver o rosto, a face do rei. Só que o rei é seu pai. E daí temos uma restauração, porém incompleta. E sem uma reconciliação genuína, aprofunda as dores e aí abre brechas para feridas profundas no coração desse moço chamado Absalão. E daí nós sabemos a consequência da caminhada, da jornada e como que esse moço veio a se rebelar. Ele foi o autor principal de uma de uma rebelião ali dentro do reino de Davi, ou seja, houve um golpe político promovido pelo próprio filho que Davi, no momento que devia, não cuidou das feridas no coração desse moço. E por fim, nós vamos tratar no terceiro tópico a respeito do altar, que esse precede o campo de batalhas. Todas as vezes Davi, quando ia para as guerras, ia para as pelejas, não tem guerra, não tem uma peleja que Davi não tenha ido sem antes ele falar com Deus, conversar com Deus, fazer a sua oração. Agora, estas mesmas coisas nós não vemos no tocante à família, tá bom? Então, é essa a nossa intenção aqui, é chamar a tua atenção para a família, como que nos dias de hoje nós estamos lidando com os nossos filhos. Você que está me assistindo, que tem filho recém-nascido, que tem uma criança, um adolescente, preste bem atenção.
vamos aprender dentro da congregação, vamos aqui ser orientados por princípios bíblicos e que esses princípios eles venham ser aplicados na nossa caminhada, na nossa jornada, para que hoje nós venhamos plantar uma boa semente, que no futuro venhamos colher, portanto, bons frutos. Agora, se caso nós plantarmos uma semente ruim hoje, lá na frente, no futuro, a gente não pode reclamar dos frutos que nós vamos colher. Alguns pais já têm colhido frutos ruins, amargos, por causa do quê? Por causa de negligência no passado. E às vezes até por também não ter contrariado o filho, não repreendido o filho, não colocado restrições para os filhos. E hoje, quando o filho já na idade aí de adolescente, de jovem, infelizmente perderam esse filho. Então nós precisamos aprender hoje, colocar em prática para que amanhã nós possamos aí colher bons frutos. Então, aqui na Escola Bíblica Dominical, em nossa congregação, nós estamos tratando esses detalhes aqui da educação cristã, educação familiar. Então você pode vir tranquilamente aqui, que você não vai ouvir balela. Você vai ter 1h20 de aula, e nessa 1h20 de aula é conteúdo para você. É conteúdo na prática, são conteúdos bíblicos tomados de exemplos bíblicos, como eu já citei, e também vou tomar como exemplo aqui a minha própria família e a família de alguns irmãos que a gente conhece, lógico, do ponto de vista positivo, o negativo aí a gente pega de outros, sem mencionar nomes, mas infelizmente nós também trazemos, tá bom? Então não perca essa oportunidade. Traga a sua família. Nós temos classe para as crianças, nós temos classe para os jovens ou adolescentes e também classe aqui para os jovens e adultos, tá bom? Você é o nosso convidado especial. Saia de casa, viu? Deixe para descansar mais tarde e venha para a Escola Bíblica Dominical receber orientação para uma boa educação dos filhos. Que Deus continue abençoando vocês e eu estou aguardando vocês aqui em nossa congregação no domingo de manhã às 9h, Rua Aristides Inácio Rodrigues, número 217. Até lá!